Esse homem sumiu após conhecer uma criatura misteriosa na Amazônia. Olá, pessoal! Durante uma viagem de negócios à Índia, no mês de outubro do ano de 1964, o empresário alemão Ludwig Franz Paumann vivenciou uma experiência que marcaria profundamente sua trajetória. Proprietário de uma empresa voltada à produção de equipamentos para a indústria alimentícia, Ludwig era conhecido por seu rigor, precisão e pela rotina constante de viagens. Naquela ocasião, uma negociação frustrada em Bombaim o deixou com alguns dias livres e ele decidiu transformá-los em um breve período de descanso. Ao embarcar em um trem noturno rumo a Madrás, uma sucessão de acontecimentos curiosos se iniciou, desencadeando uma narrativa tão incomum quanto perturbadora. Na cabine de primeira classe, além de Ludwig, havia apenas outro passageiro, um homem alto, de compleição delgada, vestindo roupas elegantes com um estilo britânico clássico. Seu nome era Satu Ha. A conversa entre os dois começou de maneira natural, em inglês, e logo Ludwig percebeu que havia algo de estranho naquele sujeito. A voz de Satu não parecia sair de sua garganta, mas sim de um pequeno aparelho preso ao centro do peito, emitindo sons limpos e sem variação de entonação. Seus dedos eram excessivamente finos e terminavam em estruturas arredondadas que lembravam dedais metálicos. Cada vez que respirava, suas mãos tremiam com espasmos discretos, como se inspirar ar fosse para ele um esforço imenso. Ainda durante a viagem, Satu convidou Ludwig para acompanhá-lo até a terceira classe do trem. O ambiente era precário, com passageiros em situação de miséria evidente. Lá, Satu interagia com fluência em hindi, distribuindo pequenas pastilhas que, ao que tudo indicava, traziam alívio imediato às pessoas. Ludwig observava com atenção, sem compreender a motivação daquele estranho benfeitor. Ao desembarcarem em Madras, já intrigado, Ludwig perguntou diretamente de onde ele vinha. Satu apontou para o céu e disse que era de um lugar chamado Kotus, em uma região denominada Itibi-Ha, como se esperasse que isso fosse entendido sem mais explicações. No dia seguinte, Ludwig foi abordado por um homem bem vestido que lhe entregou um convite. A mensagem o conduzia até uma galeria de arte, que também servia como residência para Satu. Ao chegar, encontrou uma série de obras curiosas, entre elas imagens do deus Vishnu, acompanhadas por representações de pequenas naves brilhantes, estampadas nas vestimentas das figuras mitológicas. Segundo Satu, aqueles registros não eram simbólicos, mas sim alusões históricas de pousos espaciais antigos. A conversa se estendeu sem nenhuma tentativa de convencimento ou oferta comercial. Satu parecia apenas interessado em compartilhar o que sabia, com um tom que oscilava entre a paciência e a serenidade. Antes de se despedirem, Satu presenteou Ludwig com um anel dourado que continha uma pedra central pulsante, como se carregasse uma luz própria. Disse que o objeto representava uma antiga religião, próxima daquela que sua civilização seguia. Afirmou ainda que, caso o anel brilhasse, indicaria sua presença nas proximidades. Sugeriu um reencontro na cidade de Benares. Intrigado, Ludwig manteve o anel e partiu para o novo destino. Já em Benares, na segunda noite, enquanto descansava no jardim do hotel, viu o anel emitir um brilho intenso. Em questão de segundos, Satu estava novamente ao seu lado. A conversa entre os dois se estendeu por horas. O que mais impressionou Ludwig foi a forma como as palavras de Satu vinham acompanhadas de efeitos físicos. Quando falava sobre dor, Ludwig sentia um incômodo corporal. Quando falava sobre compaixão ou afeto, uma onda emocional surgia com clareza. Satu explicou que sua civilização havia descoberto a Terra no mesmo espírito com que Cristóvão Colombo encontrou o Novo Mundo. Acidentalmente, mas com olhos atentos. Disse também que interferências diretas não eram recomendadas e, por isso, seus contatos eram limitados a interações específicas e sem revelações públicas. Durante a conversa, Satu entrou em um tipo de transe, como se acionasse uma rede invisível. Poucos minutos depois, uma mulher apareceu,
surgindo no jardim de maneira silenciosa e inesperada. Era Chit, apresentada como sua irmã. Ela compartilhava da mesma aparência alongada, os mesmos traços refinados e a mesma voz emitida por um dispositivo torácico. Vestia-se com roupas cintilantes, típicas do estilo indiano, porém com tecidos que pareciam refletir a luz de maneira incomum. Sua presença causava uma sensação de paz intensa, quase hipnótica. No dia seguinte, Ludwig passeava às margens do rio Ganges, quando encontrou novamente os dois irmãos. O encontro aconteceu sem que ele os visse se aproximar. Satu oferecia suas pastilhas milagrosas a pessoas doentes, e Chit aplicava uma pasta amarela sobre feridas abertas, que se cicatrizavam quase instantaneamente. Foi ali que Ludwig teve a confirmação pessoal de que não estava lidando com seres humanos. Quando pediu para examinar suas mãos, ambos removeram as proteções metálicas. Os dedos eram lisos, sem unhas, planos e extremamente sensíveis. Disseram que com eles conseguiam captar sons e sabores, substituindo funções auditivas e gustativas. Segundo Satu, o corpo deles havia evoluído para que essas sensações fossem absorvidas de forma mais direta e ampla. O ouvido humano, segundo ele, limitava a percepção do som a certas frequências, enquanto seus dedos captavam vibrações sutis e múltiplas ao mesmo tempo. O mesmo se aplicava ao paladar. Eles não comiam como humanos, mas sentiam o sabor das moléculas ao tocá-las com as mãos. Essa sensibilidade era tão intensa que necessitavam de proteções especiais quando estavam na Terra. Suas roupas, embora parecessem apenas belas vestimentas, eram na verdade barreiras protetoras contra estímulos externos intensos. Com o fim de sua estadia na Índia se aproximando, Ludwig não teve mais contatos com Satu e Chit nos dias seguintes. Já de volta à Suíça, decidiu investigar o anel que havia recebido. Levou a peça a um joalheiro de confiança, que examinou o objeto com cautela. O ourives ficou intrigado com o material, especialmente com a pedra luminosa, que não se assemelhava a nenhuma gema conhecida. Sem saber como classificá-la, encaminhou Ludwig a um especialista em minerais raros, que sugeriu a possibilidade, ainda que com cautela, de se tratar de um material de origem não terrestre. O anel passou a ser guardado por Ludwig com extremo cuidado, como se representasse uma ligação real com outra dimensão de existência. Ele não tinha mais dúvidas de que havia testemunhado algo extraordinário. Ainda assim, manteve silêncio sobre o assunto com amigos e familiares. A história parecia fantástica demais para ser aceita sem descrédito. Foram necessários alguns anos para que algo semelhante voltasse a ocorrer. A oportunidade surgiu quando Ludwig decidiu explorar a América do Sul em busca de novos parceiros comerciais e também por um desejo íntimo de reencontrar aquele mistério que havia experimentado na Índia. Durante uma estadia no Peru, Ludwig conheceu um guia turístico local com quem estabeleceu rápida afinidade. Entre uma conversa e outra, o homem compartilhou um relato curioso. Havia contraído uma febre tropical e, ao ser ajudado por indígenas em uma área remota da floresta, recebeu atendimento de um homem branco, com conhecimentos médicos extraordinários. Esse homem, segundo ele, lhe deu uma pequena pastilha que eliminou os sintomas em poucas horas. O detalhe que mais chamou a atenção de Ludwig foi a descrição da mandíbula levemente deformada do curandeiro, algo que coincidia com a aparência incomum de Satu. Ludwig não teve dúvidas de que os irmãos estavam novamente por perto. Sentiu um impulso imediato de procurá-los, mas o guia o alertou sobre os riscos de adentrar a floresta, mencionando a presença de grupos armados e animais perigosos. Ludwig decidiu não arriscar. O encontro não aconteceu, mas a convicção de que Satu e Chit estavam agindo naquela região permaneceu com ele. Era como se uma linha invisível os mantivesse conectados e cada novo indício aumentava sua certeza. Esse sentimento marcaria o início de uma nova etapa em sua jornada. Foi a partir desse ponto que Ludwig percebeu que não se tratava mais apenas de encontros ocasionais. Havia algo maior em curso. Um elo silencioso
o ligava àqueles dois seres misteriosos e às mensagens que traziam de um mundo distante. A realidade que conhecia começava a perder suas bordas definidas. E, embora ainda não soubesse, estava prestes a cruzar uma fronteira sem retorno. Na segunda noite após essa conversa com o guia peruano, Ludwig foi internado em um hospital em Lima por conta de dores renais que se intensificaram subitamente. Os exames apontaram a necessidade urgente de cirurgia, mas, durante a madrugada, precisamente às 3 horas, ele acordou com uma dor insuportável e sem conseguir alcançar o botão de chamada. Nesse momento, o anel, que ele ainda usava no dedo anelar da mão esquerda, emitiu um brilho intenso e constante. Quando seus olhos se acostumaram à luz, ele viu a figura de Chit parada ao lado da cama. Ela sorriu com serenidade e retirou do bolso uma das pequenas pastilhas, colocando-a em sua boca com um gesto firme e delicado. O alívio foi imediato e absoluto, como se a dor tivesse sido apagada diretamente do seu sistema nervoso. No dia seguinte, Ludwig caminhava normalmente pelos corredores do hospital. Os médicos, surpresos, refizeram todos os exames e constataram que o problema renal havia desaparecido por completo, sem qualquer intervenção cirúrgica. Eles o classificaram como um paciente milagroso, incapazes de explicar a recuperação repentina. Poucos dias depois, Ludwig marcou um encontro com Chit em um hotel luxuoso de Lima. Ela apareceu com a mesma elegância e delicadeza de antes, usando roupas brilhantes que pareciam moldadas à luz do ambiente. Durante horas, ela falou sobre Itibirá, um planeta cuja sociedade havia eliminado guerras, pobreza e sofrimento físico por meio do equilíbrio emocional e da expansão da consciência. Explicou que tanto ela quanto Satu podiam ler pensamentos e influenciar emoções humanas, mas que o faziam apenas em situações extremas, sempre com o objetivo de proteção. Com o tempo, Ludwig começou a assimilar os ensinamentos de Chit, que não pareciam apenas informações, mas experiências sensoriais completas que vinham acompanhadas de imagens mentais, sons suaves e sensações físicas. Era como se cada conceito se instalasse nele por completo, como parte de um processo de transformação que não dependia da razão, mas da aceitação interior. Em fevereiro daquele ano, Chit levou Ludwig até um assentamento ao leste de Lima. Lá, reencontrou Satu, agora vestido com trajes típicos da região. O ambiente era silencioso, quase cerimonial, cercado por uma vegetação densa e sons suaves da floresta. No centro do local, repousava uma nave de aparência orgânica com uma estrutura que lembrava um enorme organismo vivo. Por dentro, a nave não tinha compartimentos convencionais, mas câmaras formadas por fibras que pulsavam suavemente, como se respirassem. A nave era guiada por uma consciência central chamada Iano, descrita por Satu como uma memória viva conectada diretamente ao planeta natal. Iano era capaz de interpretar pensamentos, responder com imagens mentais e registrar impressões emocionais. Ludwig passou 2 dias dentro dessa nave, sendo observado durante o sono e alimentado com uma substância gelatinosa, sem gosto, mas nutritiva. Esse alimento era típico dos habitantes de Itibirá, que não consumiam substâncias sólidas nem temperadas, pois tais estímulos comprometiam o equilíbrio mental e afetivo que sustentava sua sociedade pacífica. Durante esse período, Ludwig teve acesso a visões holográficas do planeta Itibirá. Viu cidades flutuantes, campos energéticos que substituíam muros, sistemas de transporte que operavam por vibração e criaturas híbridas que conviviam em harmonia com os habitantes. Soube que o planeta orbitava uma estrela próxima ao centro da galáxia e possuía 2 luas, uma responsável pela geração energética e outra dedicada à síntese de materiais. A sociedade era organizada em núcleos de afinidade emocional e não havia estruturas fixas de poder ou domínio. Cada indivíduo era educado desde cedo para descobrir sua vocação emocional e atuar em benefício da harmonia geral. Satu explicou que foi a ausência de competição e de sentimentos possessivos que permitiu àquela civilização evoluir sem conflitos.
Eles não possuíam laços conjugais eternos nem propriedade privada como conhecemos. Tudo era partilhado com naturalidade e a liberdade individual era respeitada como pilar fundamental. Depois dessa experiência, Satu convidou Ludwig para acompanhá-lo em uma nova missão, dessa vez com destino à Colômbia. A viagem foi feita durante a noite para evitar qualquer tipo de detecção aérea. A nave pousou silenciosamente nas proximidades do rio Magdalena, onde havia um novo acampamento de pesquisa. Ali, Ludwig aprendeu mais sobre o cotidiano dos visitantes. Não existiam hierarquias nem tarefas fixas. Cada indivíduo se revezava em funções técnicas, estudos botânicos, atendimento a comunidades locais e meditações coletivas. Em determinado momento, ele presenciou uma cerimônia silenciosa de transmissão de memória, em que os mais experientes compartilhavam vivências com os mais jovens através de toque direto nas mãos. Era uma forma de aprendizagem baseada em transferência de sensações, sem a necessidade de linguagem verbal. Ludwig se sentia cada vez mais integrado àquele universo, embora soubesse que sua presença ali era temporária. O acampamento teve de ser desmontado às pressas após moradores locais relatarem luzes estranhas no céu e um objeto voador sobrevoando as redondezas. Por segurança, a nave e os visitantes recuaram para zonas mais remotas. Ludwig foi levado de volta a Lima, onde retomou sua rotina. No entanto, ele já não era o mesmo. Sentia-se desconectado do mundo comum, das preocupações cotidianas, dos contratos empresariais e da superficialidade das interações sociais. Em janeiro de 1969, decidiu comprar uma propriedade em El Salvador e dedicar-se à escrita de um livro que reuniria tudo o que havia vivido. Durante meses, escreveu com intensidade, tentando traduzir em palavras experiências que escapavam da linguagem comum. Pouco depois, o anel voltou a brilhar com força e, em um novo encontro silencioso, reencontrou Satu. Naquela ocasião, Satu trouxe uma notícia devastadora. Chit havia morrido durante uma expedição na floresta, vítima de um colapso interno provocado por excesso de estímulos físicos do ambiente terrestre. A notícia abalou profundamente Ludwig, que se sentiu invadido por uma tristeza densa e prolongada. Conversaram por 1 hora à beira do mar, em silêncio por longos intervalos. Foi o último encontro entre eles. No dia seguinte, diversos moradores de San Salvador relataram a presença de um objeto voador não identificado cruzando os céus da cidade, com luzes vermelhas e um zumbido grave que fazia vibrar as janelas. Ludwig, porém, já havia se recolhido e não comentou o assunto com ninguém. Apenas anotou em seu diário: eles estiveram aqui. Em 1970, Ludwig publicou seu livro em Londres, com o título Mission to Planet Crab. A obra teve repercussão inicial moderada, sendo lida principalmente por círculos alternativos e ufólogos. Com o tempo, caiu no esquecimento, e o segundo volume, que ele havia iniciado, jamais foi concluído. Ludwig desapareceu pouco tempo depois. Não deixou cartas, documentos ou registros claros de seus últimos passos. Algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto nas redondezas do rio Iquitos, na fronteira entre o Brasil e o Peru. Outros disseram que ele foi levado para a República Dominicana, onde teria vivido com uma comunidade reclusa até desaparecer completamente. Nenhum documento oficial confirmou essas informações. Seus familiares tentaram procurá-lo, sem sucesso. Os registros de imigração indicavam movimentações esporádicas, mas nenhuma evidência concreta de paradeiro. Para alguns, Ludwig havia enlouquecido. Para outros, tinha sido eliminado por conhecer demais. Mas há quem acredite que ele foi finalmente aceito por seus amigos de Itibirá e partiu em definitivo para um outro mundo. Um lugar onde o tempo não aprisiona. A dor é entendida e a vida pulsa em um ritmo diferente daquele que conhecemos. Desde então, o nome de Ludwig Franz Paumann habita as sombras da história, como um dos raros homens que afirmaram ter cruzado a fronteira entre o real e o inexplicável,
e que, ao fazê-lo, escolheram não mais voltar.